dito nesses dias que se Jesus disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração, quem somos nós para fazer dela outra coisa? Tenho dito nesses dias que se o próprio Jesus disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração, a pergunta é onde foi que nós perdemos, onde foi que nós invertemos as coisas, onde foi que nós mudamos essa realidade? Onde foi que nós mudamos essa realidade? Por que foi que nós invertemos as coisas? Eu penso que mais do que querer inventar coisas novas, nós precisamos trabalhar na restauração daquilo que já foi estabelecido, daquilo que foi criado e edificado de forma original. Essa é a diferença entre a reforma e a restauração. Na reforma a gente tem a liberdade de fazer o que nós queremos, mas na restauração nós somos levados e guiados por um protótipo, por uma planta, por um modelo. E se Jesus disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração, onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que a nossa geração começou a construir e edificar de outra forma? Por que foi? Por que foi que nós começamos a edificar de forma independente? Por que foi que nós começamos a edificar de forma individual, individualista? Por que foi? Eu penso que há uma missão para nós esses dias, há um encargo. Penso que há para nós esses dias muito trabalho. E quem já fez reforma, quem já trabalhou com construção, sabe que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso ter que desconstruir. É muito mais trabalhoso ter que consertar as coisas erradas do que ter que fazer do zero novamente, começar. E nós não estamos fazendo algo do zero. Nós não estamos fazendo algo que seja novo ao Senhor e aos nossos próprios olhos. Nós precisamos trabalhar na restauração daquilo que já está estabelecido. Nós precisamos trabalhar, irmãos, e eu vou te dizer, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, é um trabalho constante. É um trabalho que requer perseverança, é um trabalho que requer constância, é um trabalho que requer intensidade. Preste atenção nisso. Se a palavra de Deus diz que nós somos partes dessa edificação, se a palavra diz que nós somos participantes, corresponsáveis por edificar, por fazer, se a Bíblia diz que nós somos parte da edificação, eu me pergunto, aonde foi, em que parte da história, em que parte do caminho nós nos tornamos outra coisa? Pense nisso. Se a Bíblia diz que nós somos participantes da edificação, corresponsáveis nessa edificação, em que parte da história nós nos tornamos consumidores? Em que parte da história nós nos tornamos observadores? Em que parte da história nós nos tornamos espectadores? Você percebe como há uma restauração a ser feita? Você percebe como há uma desconstrução a ser feita? A palavra de Deus diz que a casa do Senhor é uma casa de oração, é o ambiente onde Deus e os homens se encontram, se reúnem, estão juntos. É o ambiente onde Deus, por meio do seu Espírito, vem. Nós contemplamos Ele, nós ficamos em Sua presença, nós olhamos para Ele. É como uma porta entre céu e terra, é um lugar onde a gente antecipa o governo do Senhor. Se é assim que a palavra diz, por que fizemos da casa do Senhor outra coisa? Fizemos da casa do Senhor uma fila assistencial para tentar socorrer homens e mulheres destruídos no seu espírito, na sua alma. E toda essa destruição, irmãos, nunca foi causada por Deus, é uma destruição causada
por uma escolha equivocada de nós andarmos de forma aleatória e individual as coisas que Deus está fazendo. Se o homem tivesse permanecido em obediência ao que o Senhor tinha dito, Deus não o teria tirado do jardim. Deus não os teria tirado do ambiente do relacionamento, do ambiente da devoção. Se o homem não tivesse escolhido seus próprios caminhos e vontades, Deus não os teria tirado do lugar onde fluía a vida, relacionamento, intimidade entre Deus e os homens. Agora é por causa das nossas escolhas, é por conta das nossas decisões, dos nossos anseios em fazer coisas paralelas. Isso foi gerando dureza em nosso coração, foi gerando feridas, marcas. E aí parece que a gente vem para a igreja apenas como uma forma de aliviar. E quando isso se conserta, se resolve, a gente volta para fazer as nossas coisas do nosso jeito, da nossa vontade, a gente volta a tomar a liderança da nossa vida. Parece que a igreja se tornou um lugar onde a gente recebe, é como um posto de combustível, né? A gente abastece para continuar seguindo o nosso próprio caminho. Não, o caminho é Cristo. O caminho é o Senhor. O problema é que nós ainda estamos sentados na cadeira de controle nessa caminhada e nessa jornada. Não, quem conduz é o Senhor, quem conduz é o Espírito de Deus. Então o convite do Espírito nesses dias é para que a gente saia desse lugar de controle. É para que a gente saia do lugar da autonomia e da independência. Senão, irmãos, nós vamos precisar constantemente, de vez em quando, nós vamos, assim que for preciso e possível, a gente vem para a igreja para buscar um pouquinho mais, né, desse combustível. Eu acredito sim que a igreja faz esse papel, mas eu acredito que esse não é o papel que nós devemos viver nossa vida. Se a Bíblia diz que nós somos corresponsáveis e participantes da edificação, então em algum ponto da história, da nossa caminhada, da nossa jornada, nós decidimos ser só espectadores, ser só homens que andam no seu direito, na sua escolha. Nós estamos trabalhando, irmãos, a restauração do que a palavra diz. E a palavra diz que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, convocados ao Senhor, estão envolvidos em uma grande obra. É a edificação do lugar de convergência entre céus e terra. É o lugar do ajuntamento dos filhos, o ajuntamento dos santos. É o ajuntamento dos filhos de Deus, as pedras vivas, para edificar um lugar onde Cristo cresce e o mundo tem uma revelação de quem Cristo é. Se a palavra diz que somos casa de oração, irmãos, não temos direito de fazer dela outra coisa. Mesmo que isso nos beneficie, mesmo que isso retorne para nós com benefícios, nem que sejamos tentados a fazer de outra forma, e isso, irmãos, roube o nosso coração. Se a palavra de Deus diz que eu e você somos participantes da obra de Deus na terra, somos corresponsáveis do cumprimento da vontade do Senhor na terra, não há em nós, irmãos, o direito de escolha, de dizer, eu não me envolvo, não, eu já tentei, não, nós precisamos voltar a olhar para a palavra. Penso eu que todas essas coisas foram arrancadas de nós. Penso eu que nós mudamos o curso da história e modificamos aquilo que a palavra tinha dito, porque paramos de olhar para ela. Paramos de olhar para a planta. Como é que você constrói algo? Como é que você trabalha na restauração de algo se você não olhar constantemente para como está na planta? Quem trabalha com construção ou trabalhou sabe disso. Se você não seguir fiel ao modelo específico, você sabe que aumentar 1 centímetro para lá ou para cá, ou para frente ou para trás, pode desvirtuar toda a edificação. Pode estragar toda a edificação. No final, pode ser que a edificação seja diferente. Pode ser que no final a edificação fique diferente daquilo que estava planejado.
Um amigo meu contou uma história para mim que ele foi fazer uma casa muito grande, então ele contratou um arquiteto, contratou um engenheiro, e ao longo da caminhada ele estava ali, ele ia lá, participava, olhava, e diz que dava umas ideias na cabeça dele assim, dava umas ideias na hora que estava sendo construído. Ele falava, cara, mas e se nós fizéssemos assim, né? Diz que o mestre de obra, não, beleza. Ah, mas e se nós puxássemos um pouquinho esse muro para cá, e se nós consertássemos um pouquinho aqui? Diz que ele falava assim, olha, mas e se... Cara, mas eu tive uma ideia, eu acho que vamos fazer desse jeito. Aí um belo dia, o arquiteto resolveu ir passar lá pela edificação, foi dar uma olhada na casa, e ele chegou e chamou ele e falou assim, cara, eu não vou assinar esse projeto não. Ele disse, eu não vou assinar esse projeto. Ele falou, mas como assim? Ele falou assim, não foi esse desenho que eu fiz, não foi esse o desenho, não foi esse o modelo pelo qual eu estabeleci. Aí o arquiteto falou para ele, ou você conserta, ou você refaz, ou você faz de novo conforme estava estabelecido, ou eu não vou assinar esse projeto. Eu penso, irmãos, que é mais ou menos isso que acontece com a igreja hoje. Nos falta o selo, de Deus para com a igreja. Qual é o selo de Deus na igreja? Alguém se arrisca? Qual é o selo de Deus na igreja? É a bênção? É o milagre? É a prosperidade? É a cura? Qual é o selo de Deus na igreja? O Espírito, é a presença do Espírito. Penso eu, irmãos, que talvez nós estamos edificando uma coisa bonita, legal, é até bacana, é até bonitinho, a gente fala assim, nossa, que legal. Mas falta o selo de Deus, falta a aprovação, falta a assinatura do arquiteto. Mas por quê? Por que ele não faz? Por quê? Porque foi edificado de forma equivocada. Porque fizemos de forma errada. Se não for edificado conforme o Senhor estabeleceu, se não for edificado conforme o Senhor disse, não haverá o selo de Deus na igreja. Ele não poderá vir com seu Espírito, ele não poderá vir com sua presença. E às vezes, irmãos, eu acho que o problema pior do que esse, porque se isso fosse claro para nós falaríamos assim, poxa, cara, estamos mal. Está terrível a situação para nós, temos que consertar isso aqui, temos que reorganizar as coisas, porque, cara, Deus não está aqui. O problema é que nós aprendemos um jeito de fazer, sem que isso nos incomode. É aí onde nós trabalhamos na força humana, é aí onde nós trabalhamos no jeito humano de construir e edificar as coisas. Então nós chegamos à consciência de que, cara, nós não precisamos do selo de Deus. Ou, pior que isso, vamos inventar um selo falsificado, porque é muito fácil misturar, é muito fácil confundir a presença do Espírito com os meus sentimentos e minhas emoções. É muito fácil, o Satanás ele é muito astuto na hora de enganar a gente, fazer a gente confundir o poder do Espírito para com sentimentalismo, emocionalismo. E qual foi a estratégia que os homens inventaram para confundir isso? É prometendo coisas, é trabalhando de uma certa forma onde o nosso coração, o nosso sentimento é seduzido, as nossas emoções são agitadas, as nossas emoções são trabalhadas, e a gente fala assim, poxa, Deus está aqui, Deus está fazendo. E aí a gente vai e pede alguma coisa para Deus, Deus nos abençoa, e a gente fala assim, olha, tá vendo? Tá dando certo, tá muito legal. É onde algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente mistura isso com o poder de Deus. Já sei, mas como é que você consegue diferenciar, né, o poder do Espírito para com
Esse emocionalismo é porque o poder do Espírito, irmãos, não é o poder que vem para me dar as coisas, é o poder que vem para me transformar. E o contrário disso, que é, as muitas coisas podem vir e potencializar meu orgulho, minha vaidade, minha indiferença, meu individualismo. A Bíblia diz que como igreja, como um só, nem as portas do inferno podem prevalecer com a igreja. Aonde foi ao longo da história que a gente mudou de ideia e resolveu fazer da igreja um ajuntamento de indivíduos? Aonde foi no meio da história que nós mudamos, resolvemos, não, vamos fazer diferente. Vamos encher a igreja de pessoas buscando seus próprios interesses. Isso vai ser bom para nós. É bom para eles, é bom para nós, e no fim está tudo certo. Ah, mas e o poder do Espírito? Não, a gente canta uma música bonita, a gente, faz alguma coisa ali, a gente fala uma frase assim que toca no coração da pessoa, e ela sai dali, Não, irmãos, a diferença é outra. O poder do Espírito, ele transforma. Não transforma a minha condição, não, transforma o meu interior. A primeira evidência do Espírito Santo, irmãos, é o reconhecimento do nosso pecado. Primeira consciência, a primeira evidência do Espírito é a revelação do nosso pecado. Primeira evidência, o primeiro poder do Espírito em nós é para nos levar a nos arrepender. É fazer o homem ser convencido de que sem Deus ele nada pode, que nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus, sem o Senhor. Precisamos desesperadamente, urgentemente, todos os dias da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Nós precisamos todos os dias habitar na casa, no lugar, no ambiente da presença de Deus. E qual a diferença para emocionalismo, para o sentimento? É quando você começa a acreditar que você pode fazer alguma coisa, quando você começa a acreditar que você é bom para fazer uma coisa, quando você começa a acreditar que você não precisa mais de ninguém, que você deve cuidar da sua própria vida, que você deve seguir o seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aonde foi ao longo da história que a gente começou a acreditar no nosso próprio coração? Por quê? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Por que foi que ao longo da história nós começamos a pregar mais e falar mais? Não, acredite no seu coração. Tenha fé em você mesmo. Aonde foi que a gente começou acredite mais no seu coração. Ouça o seu coração. Está vendo, irmãos? O afastamento da palavra faz com que a gente comece a edificar do nosso próprio jeito, mesmo que pareça ser bonito, legal, mesmo que pareça ser atraente, mesmo que seja até mesmo revestido de uma boa intenção, mascarado de uma boa intenção. Não é assim. Não é dessa forma. Nós temos uma missão árdua pela frente, irmãos. Nós temos uma missão árdua. Nós temos um trabalho difícil nesses dias. A palavra de Deus diz que por meio da igreja, presta atenção, a palavra de Deus diz que por meio da igreja, Cristo será conhecido nesse mundo. Uau. A palavra de Deus diz que por meio da igreja, o mundo vai saber que Cristo foi enviado para a salvação de todos os homens. Uau! Aonde foi que nós mudamos a finalidade, o propósito da igreja? Por que no meio do caminho nós estabelecemos de outra forma e agora decidimos que nós vamos fazer da igreja um lugar que nos engrandeça, nos potencialize? Por isso que nessa manhã o Senhor falou a nós a respeito de um batismo de fé. Por isso que o Senhor está falando a respeito da restauração da fé. Porque nós estamos trabalhando na edificação de uma fé que conquista. Não é assim? Irmãos, me perdoe, mas fé nunca foi sobre conquistar. Isso é pensamento positivo. Fé não é para acreditar. Fé é para crer no plano de Deus, no que Deus quer fazer. Fé que nós precisamos é a fé para perder.
não é para conquistar. É a fé para perder a nossa razão. É a fé para perder, para desconstruir. É a fé para desfazer das obras da carne. É a fé para deixar de confiar em nós mesmos e confiar no que está escrito. É a fé para começar a crer no que o Senhor disse que vai fazer, não naquilo que nós achamos que deve ser feito. Essa é a evidência do poder do Espírito no homem. Onde foi, em que parte da história nós começamos a pensar diferente? A palavra de Deus diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Há uma missão para a igreja nesses dias, irmãos: restaurar o conhecimento de Deus por meio de sua palavra, por meio da liderança do Espírito. Há uma missão tremenda, irmãos, poderosa a ser feita em nossos dias, que vai requerer de nós muito esforço. Vai requerer de nós, irmãos, energia, muita energia, para voltarmos a crer no que está escrito. E mesmo que à nossa volta tudo pareça estar sendo edificado de forma diferente, mas se estiver escrito, se foi Deus que falou, nós precisamos desse batismo de fé, irmãos. A fé que nos fará negar a nós mesmos. Irmãos, como vencer tanta palavra de sedução, tanta palavra sutil? Como vencer um falso evangelho? Como vencermos o evangelho tão sedutor? Como vencer, irmãos? Como vencer como romper com tudo aquilo que parece ser, mas não é? Como romper, irmãos, com tudo aquilo que parece ser bom aos meus olhos, mas, poxa, está um pouco diferente? Somente por meio do poder do Espírito. O Espírito que convence. O Espírito que desperta os nossos olhos para voltar a olhar para a palavra de Deus. Se nós somos edificadores, aonde foi que nós nos tornamos espectadores? Se a palavra diz que nós somos responsáveis pelo que o Deus está fazendo, se há em nós, irmãos, responsabilidade para trabalhar no que Deus está fazendo, onde foi ao longo da história que nós nos tornamos críticos? Apenas aqueles que procuram o que é bom ao seu próprio ventre. Irmãos, a nossa geração está vivendo aquilo que Paulo disse que aconteceria nos últimos dias. É uma geração que procura mestres segundo seus próprios ouvidos, sua própria concupiscência, sua própria cobiça. A nossa geração está vivendo, irmãos, aquilo que a palavra diz que aconteceria nos últimos dias, onde os homens, o seu próprio ventre seria o seu próprio Deus. Ou seja, homens que iriam seguir seus próprios prazeres, iriam ser guiados pelo prazer. Vem à vontade, então eu obedeço à vontade. Meu coração disse, eu obedeço meu coração. Não dá para fazer, irmão, sem o selo de Deus, que é a presença do Espírito. Essa palavra de Deus diz que a casa de Deus, a igreja, seria um lugar da devoção. Seria um lugar de devoção, seria um lugar de queimar incenso ao Senhor. Seria um lugar onde nós nos voltaríamos como um só, clamando e pedindo e buscando. Essa palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Olha só, irmãos, a palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço. Aonde foi ao longo da história que nós invertemos isso? E nós nos esforçamos para construir nosso próprio reino, nosso próprio império, e para com as coisas de Deus a gente sempre transfere responsabilidade, sempre espera, sempre assiste, sempre procura na igreja um lugar de delícias. Não. Tudo que Deus está, irmãos, confiando a nós para que seja edificado,
tudo aquilo que Deus confiou à igreja para que seja edificado, tem um propósito: salvar o mundo, salvar as pessoas, levar salvação às pessoas, por meio da revelação da cruz de Cristo. Aquilo que era para o mundo nós tomamos para nós, aquilo que era para as pessoas estarem recebendo. É por isso, irmãos, que a nossa vida cristã é assim, ó, altos e baixos. Qual parte da nossa vida vive assim? A nossa alma, nossas emoções. Não é assim? Como são as nossas emoções? Sempre assim. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser guiados por quem? Pelo Espírito, irmãos. Não pelo coração, não pela alma, não por emoções. E por que nós ainda, a nossa vida permanece assim? É a falta da convicção no Espírito de Deus. Alguém acha que o Espírito de Deus oscila? Alguém acha que o Espírito de Deus... Eu não estou falando que as nossas emoções entrarão em equilíbrio, não, mas serão as nossas convicções. A Bíblia nunca disse que nós vamos deixar de ter crises. A Bíblia nunca disse que nós vamos deixar de ter altos e baixos. A Bíblia nunca disse que nós vamos parar de ter medos, insegurança. Não. A Bíblia diz que nós não seremos guiados por essas coisas. Não são essas coisas que definem nossos passos, nossas escolhas, nossa conduta. Por quê? Porque há em nós uma firme convicção, há em nós uma intrépida resolução, há em nós uma firme confiança e segurança, há uma definição em nossos corações daquilo que vamos seguir, daquilo que somos, daquilo que vamos fazer. Abre comigo Salmo 27. Salmo 27 diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que temer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Vamos lá. A nossa luta não é contra... É contra... Quem são esses inimigos aqui então? Quem é esses inimigos? Tem muito crente que lê aqui, né? Os inimigos, já começa a pensar. Lembra do patrão? Lembra da sogra? Lembra daquele cara que trabalha com ele? Essa é a nossa fraqueza, irmãos. Padecemos por falta de conhecimento. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que temer? Quando principados e potestades vierem para me destruir, quando o império das trevas se levantar contra mim, eles tropeçarão e cairão. Quando o meu coração vier me enganar, quando os pensamentos contrários, quando a mentira, quando o medo, a insegurança bater em minha porta, quando o falso evangelho, a sedução das coisas desse mundo, quando as facilidades desse mundo, quando a distração vier, quando os benefícios que me afastam da presença de Deus, da confiança em Deus vierem, eles tropeçarão e cairão.
Ainda que um exército me cerque. Exército do quê, irmãos? Exército do quê? Da Rússia, da China? Que exército é esse que está falando aqui? Se a nossa luta não é contra carne e sangue. Alguém se arrisca? É o espírito desse mundo que ora, em horas quer lutar contra nós, ora quer nos ajudar. Não se engane, irmãos. A batalha espiritual não é só com dificuldade não, tá? O diabo não trabalha só quando as coisas estão ruins não, ele te ajuda também. O propósito de Satanás é tirar você do propósito. Não é nem do culto, nem de vir à igreja, nem de dar dízimo e oferta, não tem problema. O diabo também não tem um banco onde ele está juntando dinheiro. Não, ele não tem problema com nada disso. Mas é quando ele quer impedir a revelação de Cristo em nós e através de nós. Por isso ele também te ajuda às vezes. Ele também dá um monte de coisa, facilita, abre porta, né? Faz a gente crer em nós mesmos. O diabo também ele fala para você, não, fica tranquilo. Fica em casa, fica no sofá, não tem problema. Deus vai dar vitória. Deus está fazendo tudo por mim, Deus me ama. Não precisa tudo isso. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Confiante em quem? Naquele que é a minha luz, naquele que é a minha salvação. Irmãos, qual o propósito da luz? Como anda uma pessoa que não enxerga? Como anda uma pessoa que não vê? Como anda uma pessoa que está no escuro? O Senhor vem, irmãos, para abrir os nossos olhos. O Senhor é aquele que nos faz ver corretamente. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e essa coisa eu buscarei. Qual é a coisa? Que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, na presença do Senhor. Para quê? Para ganhar bênçãos, milagres. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele diz assim, a única coisa que eu peço ao Senhor, ele está dizendo, o meu maior desejo, aquilo ao qual eu vou empregar minhas forças e minhas energias, é para morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida. Não buscando uma coisa que eu acho que pode fazer bem para mim, não. Buscando sua presença, conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. E olha que ele habitava num palácio. Esse cara que está escrevendo aqui tinha tudo aos seus pés. Tudo que ele quisesse construir, edificar, toda a riqueza, toda a imponência. Ele diz, de tudo que eu possa, de tudo que eu acho que eu tenho direito, que eu deseje, ou que eu anseie, ele diz, só uma coisa é necessária para mim: estar na presença. Aleluia. É por isso que Davi, irmãos, tinha um anseio no seu coração: edificar uma casa para Deus, edificar um templo para Deus. É por isso que mesmo quando Deus falou para ele, Davi, não vai ser você, vai ser o teu filho. Davi não tem problema, ele trabalhou até para juntar tudo. Juntou as ferramentas, juntou deixou tudo que possível foi
para juntar materiais, matéria-prima, contudo que Deus tivesse uma casa, um lugar para a sua habitação. Aí ele segue dizendo: pois ali aonde? Que lugar, irmãos? Ali aonde? É no meio do exército que ele tinha? É no meio do palácio que ele tinha? Ali aonde? Ele está dizendo: na presença, na casa de Deus. Ele diz: ali ele me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário me esconderá. Ali estarei seguro, e numa rocha alta me colocará. Vamos lá, irmãos. Como que nós podemos habitar na casa do Senhor? Como que podemos subir ao céu? Como que podemos subir ao céu para contemplar a sua beleza, a sua majestade? Como que nós podemos? Que lugar é esse? Que espaçonave é essa que nos leva até esse lugar? Veja como nos falta fé. Veja como nos falta conhecimento de propósito. Abre comigo Hebreus 10. Hoje vai ficar claro. Hoje você vai sair daqui não encorajado, irmãos, cheio de responsabilidade. Porque se não havia conhecimento sobre isso, nessa manhã o Senhor quer nos trazer responsabilidade por meio daquilo que Ele está dizendo. Vamos lá, Hebreus 10. Hebreus 10. Olha o que diz do versículo 19 em diante. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, ou seja, por causa do sacrifício na cruz, por causa daquilo que o Senhor fez, por causa daquilo que o Senhor conquistou, nós podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Uau! Vamos lá, olha aqui para mim. Como podemos habitar? Como podemos habitar no lugar santíssimo? Como assim? Uma coisa peço, buscarei, que eu possa habitar no seu templo. O que o Salmo está dizendo? O que o salmista está dizendo? Como assim que eu vou até lá? Que história é essa? É meio confuso para mim. A palavra de Deus diz que por causa de Jesus, por causa do sangue na cruz, agora nós temos acesso ao lugar santíssimo, o lugar onde Deus habita. Irmãos, essa passagem é um pouco decepcionante para o evangelho dos nossos dias. Porque o evangelho dos nossos dias diz que tudo que Jesus conquistou na cruz por mim é para me dar uma vida melhor, é para me dar sossego, é para me dar, imagina que frustrante para o evangelho dos nossos dias ler uma passagem como essa, onde diz que a melhor coisa, irmãos, a coisa mais importante ao qual o Senhor conquistou para nós na cruz, além da salvação, é a possibilidade de nós adentrarmos na casa de Deus. É a possibilidade, irmãos, de nós acessarmos o lugar santo, o lugar onde o Pai está. Eu aposto, irmão, que se eu falasse aqui que Deus vai nos dar vitória, ia sair no mínimo uns 10 amém aqui, bem fervoroso. Alguns irmãos iam pular da cadeira, iam dar soco no céu, iam falar em línguas estranhas, porque é isso que nós queremos. Tipo assim, está muito confortável aqui para nós, para quê?
ir para o terceiro céu, para quem não tem, não faz, para que isso, tão gostoso aqui, moro numa casa boa, tá tudo tão legal, né? Aqui tá bacana, comprei um colchão novo agora, um sofá legal, Netflix é baratinho, tá tudo gostoso aqui. Ah, gente, tá bom, beleza. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou. Irmãos, se você juntar esses dois versículos, você vai entender uma coisa. Que Jesus morreu para que isso fosse possível para nós. Olha aqui para mim. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Jesus morreu na cruz para que isso acontecesse. E a gente não valoriza. Jesus morreu, irmãos, para que acontecesse isso. Tá bom, valeu, Jesus. Tapinha nas costas, bacana. Mas e o que tem mais? Tipo assim, qual é o que tem mais alguma coisa, Jesus? Né? Mais alguma coisa que o Senhor possa fazer por nós? Né? Tem algum benefício nisso aí? Como é que é? Tem que dar um dízimo, tem que dar oferta, Senhor, para mim, né? Para mim ser abençoado. Como é que funciona? Cara, a Bíblia diz que Jesus morreu para que isso acontecesse. Não usufruir, irmãos, daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Isso aqui que Jesus conquistou para nós na cruz é menosprezar, irmãos, o seu sacrifício. É ser indiferente ao seu sacrifício. Já parou para pensar nisso? É a mesma coisa quando, presta atenção aqui. Você já teve que fazer a hora extra para comprar um presente para o seu filho. Você foi lá, você fez a hora extra e tal. Você matou, aí você vai comprar uma bicicleta que seu filho queria. Aí passa 2, 3 dias, meu amigo. Ele já pega a bicicleta do amiguinho dele, que diz que é melhor. Deixa a bicicleta jogada no chão. O pneu murchou. Né? Não é assim? Aí a gente já fica revoltado. Você não valoriza. Você né? Isso, irmão, só que foi só uma hora extra para poder comprar um presente para o nosso filho. Cara, Jesus morreu para que isso aqui acontecesse. Jesus morreu para nos levar à sala do trono. Jesus morreu por nós para que desse livre acesso à igreja, ao corpo de Cristo, para adentrar a região celestial. Ou seja, não significa que seremos transportados. Não significa que nós vamos até lá, irmão. Significa que Ele vem até nós. Um lugar, irmãos, um ambiente onde tem fé para isso, onde existe fé para isso, é um lugar de convergência entre céu e terra. Um lugar, um ajuntamento de crentes, onde isso é uma verdade e a gente trabalha por isso, onde a gente crê e se move por isso, é um ambiente onde Deus vem, com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Por meio do Seu Espírito, irmãos, traz o poder de Deus para nos fazer vencer nós mesmos, nossas ambições, para quê? Qual o fim disso? Para que o mundo saiba, para que o mundo conheça. Vamos lá, responde uma coisa para mim. Você acha que se você parar um cara na rua agora, ali na frente, agora, e você pregar isso aqui para ele, você acha que ele vai acreditar? Hã? Alguém acha que acredita? O cara vai acreditar? Legal, muito interessante isso. Agora eu vou começar a acreditar nisso. Se nem a gente mesmo acredita muito, né? Mas qual é a única forma, irmãos, de uma pessoa, um ser humano normal, igual eu e você, acreditar numa coisa dessa? Qual é a forma de alguém acreditar que quando pessoas, indivíduos se juntam, abrem mão de si para ser um por causa de Cristo, esse negócio acontece? Como é que um ser humano normal acredita nisso, irmãos? Qual é a forma? Por meio do poder do Espírito. Ou você acha que você acreditou em Jesus porque você quis? Você acha que você acreditou em Jesus assim? Agora eu resolvi. Vou resolver seguir Jesus agora. Não, irmão. Quem nos faz crer é o poder do Espírito.
Quando você lê o livro de Jonas, você acredita naquilo ali? Alguém acredita aqui no livro de Jonas, no que está escrito? Alguém acredita quando você lê o Êxodo? Você acredita que aquilo ali aconteceu? Então você é muito maluco. Ou é muito cheio de espírito. Porque o ser humano em sua própria razão não pode crer nessas coisas, irmão. Essa é a nossa dependência constante do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa dependência constante da presença do Espírito de Deus. Essa é a nossa dependência constante de fazer da casa de Deus uma casa de oração. Essa é a nossa dependência constante de devoção, de jejum, de oração, de busca pela palavra, da oração em línguas, da meditação na palavra constantemente, diariamente. O diabo não cansa, irmãos, nós cansamos facilmente. O diabo está fixado no seu propósito de destruir a igreja de Cristo, os crentes, os cristãos, enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança. Ele não para, nós paramos. E isso vai fazendo o quê? Se você para de jogar lenha no fogo, o que vai acontecendo? O que vai acontecendo com o fogo? Vai esfriando, esfriando, esfriando. Apostasia. É o que a palavra diz que vai acontecer nos últimos dias, ao qual eu penso que já está presente no nosso meio. O espírito do anticristo, trazendo apostasia. Irmãos, não espere que o diabo vai vir te perseguir para que você não vá mais para a igreja. Não fique esperando isso, não. Por tempos e estações ele trabalha de uma forma diferente. Não fique achando que vai bater um policial na tua porta lá, ou vai vir aqui proibir a gente de fazer culto. Calma, não pense isso. Pense que ele já está ao nosso redor, enfraquecendo a nossa fé, nos seduzindo, nos fragilizando, mentindo para nós, nos fazendo crer num evangelho que não é o de Cristo. O espírito desse mundo cegou o entendimento. Essa é a missão dele: trazer cegueira, trazer frieza. E a gente está confortável, irmãos, no nosso sofá, dizendo: ai, como Jesus é bom. Somos simpatizantes do evangelho, não discípulos de Jesus que seguem seus ensinos, seus mandamentos, sua vontade, alertas, vigilantes, como sentinelas, irmãos, prestando atenção nas movimentações à nossa volta e trabalhando para revelar Cristo por meio do corpo de Cristo. Vamos lá. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é? Quem é o sacerdote? O grande sacerdote, o sumo sacerdote na casa de Deus. Quem é? Boa. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Uma vez que temos um sumo sacerdote, o versículo 21 de novo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos motivar, estimular ao amor e às boas obras. Versículo 25. Alguém lê para mim em voz bem alta, poderosa assim. E não deixemos de nos reunir, fazemos, mas encorajemos-nos mutuamente,
sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de nos reunir, de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Olha aqui para mim. Quem é que encoraja os irmãos a congregar? Os próprios irmãos. Ele diz: encorajemo-nos uns aos outros. Para quê? Para não deixar de reunir, de congregarmos, como é do costume de alguns. Ainda mais que o dia está próximo. Ainda mais que vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer: do esfriamento, da apostasia, esfriamento do amor, da fé. Por que, irmãos, não deixar de reunir? Por que não deixar de congregar? Porque juntos nós somos o quê? Casa de Deus. Como pode, irmão? Como pode? Deus que habita nos céus, o Deus que habita no lugar mais... Uau! Como pode Ele habitar no nosso meio? Como pode isso acontecer? Como pode uma coisa péssima buscarei que eu possa habitar? Como é que isso acontece? Presta atenção no que eu vou falar. Pela nossa falta de responsabilidade no encorajamento uns aos outros, nós transferimos a responsabilidade para alguém, ou para o pastor, ou para os irmãos, algum irmão da igreja que faça o quê? Que nos motive a congregar, que invente uma coisa legal, bonita e atraente para que as pessoas possam congregar. Biblicamente, irmãos, quem estimula os irmãos a congregar não sou eu. Amém? Não sou eu. Não sou eu que tenho que trabalhar, gastar minhas energias e minha vida para construir um ambiente agradável, confortável, sedutor, para que você diga: eu vou naquela igreja. Quem é que trabalha, irmãos, para o encorajamento uns dos outros? Quem é que trabalha para o encorajamento uns dos outros, para que não deixem de reunir? Quem? Os próprios irmãos. Agora vamos um pouquinho mais profundo. Você já encorajou uma pessoa a respeito de uma coisa que você não acredita? Só se ele for teu inimigo, né? Você fala assim: rapaz, vai por aquela rua ali, tem um buraco 200 metros assim de fundura, vai ali que é bom para você. Vai ali, fecha os olhos e caminha. Só se for teu inimigo, né? Irmãos, quem é de nós que já encorajou alguém a viver uma coisa que não acredita? Então vamos fazer um raciocínio aqui. Por que é que falta em nós o encorajamento mútuo? Por que falta em nós o pastoreamento mútuo? Porque não cremos que é necessário, que nos últimos dias... Mas por que a igreja está cheia ainda assim? É mesmo assim? Cheia de pessoas buscando seus próprios interesses. Não é pelo outro, nunca é pelo outro, é por mim mesmo. E claro, isso é uma verdade, né? Eu preciso, mas é parte de uma verdade. Porque o trabalho, irmãos, é mútuo. Deixa eu dar um fundamento para você aqui nessa manhã. Talvez isso vai decepcionar um pouco você, mas tem que falar, né? Irmãos, essa ideia de que o pastor da igreja tem que pastorear todo mundo, tem que visitar todo mundo, tem que ligar para todo mundo, tem que ir na casa de todo mundo, não está na Bíblia. Não está. É por isso que os pastores estão morrendo, irmão. Estão sufocados. Eu já falei aqui, eu não vou entrar nessa estatística. Por isso eu não vou trabalhar para agradar. Eu não vou trabalhar. Não, eu estou trabalhando, irmãos, para tornar você um participante da edificação que Deus está promovendo. O nosso trabalho é equipar você, fortalecer você, para que você se torne um desses que vai encorajar os outros a nos últimos dias permanecer firme na edificação. Qual que edificação é essa? Casa de Deus.
Uma coisa eu peço e a buscarei. Ah, Senhor, uma coisa nós vamos trabalhar para que aconteça. Uma coisa nós vamos trabalhar, Senhor, é que por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, é que por meio daquilo que você fez na cruz, Senhor, nós vamos acessar esse lugar espiritual, nós vamos acessar esse lugar santíssimo, nós vamos acessar esse lugar de honra, nós vamos acessar o lugar onde nós contemplamos você, Senhor. Senhor, nós não queremos, vamos até Deus para ganhar uma sobrinha, algumas migalhas. Não, nós queremos contemplar, Senhor. Porque à medida que nós crescemos na contemplação, à medida que nós olhamos, vemos mais, olhamos mais para o Senhor, à medida que nós conhecemos mais o Senhor. Volta para Salmo 27, vamos lá. O que acontece, irmãos, quando nós olhamos, observamos, contemplamos, o que acontece quando nós temos fé para entrar nesse lugar, para acessar esse lugar da presença? O que acontece quando nós temos fé, que por meio da cruz de Cristo nós agora nos tornamos um lugar da habitação de Deus? Versículo 5. O que o versículo está dizendo? Que esse lugar se torna um abrigo em tempo de aflição. Esse lugar se torna um esconderijo. Esse lugar se torna um lugar seguro. Não é um lugar afastado dos problemas e das dificuldades. Não, ele diz que ele me coloca numa rocha firme, numa rocha alta. Esse é o lugar da habitação de Deus. Esse é o lugar onde o Senhor habita. Esse é o lugar onde o Senhor, irmãos, onde flui a vida. Temos um trabalho árduo pela frente. Amém? Amém. Se fosse uma palavra de vitória. Irmão, a maioria das reclamações que eu recebo dos crentes é só por falta de conhecimento bíblico. É só por isso. Eu ouvi uma frase de um irmão muito precioso. O irmão, ele é judeu, que acredita em Jesus, e ele ensina muito sobre a vida da igreja, e ele fala uma frase que me mudou a minha concepção. Ele disse assim que a gente não escolhe uma igreja para congregar. A gente escolhe uma igreja para se comprometer. Parece tão simples, né, mas muda tudo. Muda totalmente a percepção, a visão, muda tudo. Nós escolhemos um lugar onde nós falamos, aqui é bom. Não, nós escolhemos um lugar onde a gente fala assim, cara, aqui eu vou honrar o sacrifício de Cristo na cruz. E trabalhar para edificar um lugar para a presença de Deus. Aqui eu escolho um lugar onde eu vou, irmãos, me doar para honrar a morte de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para que isso aqui pudesse acontecer. Jesus morreu para que a igreja pudesse existir. Jesus morreu para que, por meio disso aqui, irmãos, queira a gente acredite ou não, ou desfrute disso ou não, por meio disso aqui, Deus vem à terra. E a igreja se torna um lugar onde céus e terras convergem. E nós só queremos uma bênção, irmãos. Olha como nós estamos sérios. Nós só queremos uma injeçãozinha de ânimo. Se o irmão cantar aquela música que eu gosto, vai salvar meu culto, né? A gente quer tão pouquinho perto do que isso aqui representa, do que isso aqui pode ser, do que isso aqui é. É aquele ditado, né? Estamos com uma Ferrari na mão, mas não sabemos dirigir. Irmãos, é tão poderoso agirmos em fé na palavra de Deus. Não a fé para conquistar, mas a fé que me faz perder. A fé que me faz ser participante do que Deus está fazendo. É crer nessas coisas que a Bíblia diz. Irmãos,
Ao longo da história nós estamos recheados de irmãos que provaram dessa realidade, que creram nessa realidade, que trabalharam por essa realidade e desfrutaram do melhor de Deus, que é a sua presença, que é o seu Espírito. Não são as coisas, irmãos, que nós tanto buscamos, amanhã elas se desvaem. Basta uma crise econômica, basta alguma coisa, uma catástrofe natural e tudo se perde. Tudo a gente perde, tudo escorre pelos dedos. Mas tem uma coisa, irmãos, que permanece para sempre. Tem uma coisa que nada pode roubar. Tem uma coisa que é eterna. Tem uma coisa, irmãos, que é sobrenatural. É um lugar onde a aflição é sufocada. É um lugar onde há segurança. É um lugar que é um esconderijo. A presença. O Senhor está restaurando, irmãos, em primeiro lugar, a nossa fé. O Senhor está restaurando a nossa crença na palavra dEle. Não só o fato de que Jesus nasceu, viveu, morreu por nós e ressuscitou, não. Está restaurando a nossa fé para acreditar no que Ele disse, obedecer ao que Ele disse, trabalhar em prol do que Ele disse, do que Ele está promovendo. Cristo abriu um caminho para a igreja até a sala do trono. Irmãos, uma igreja que vive em oração e devoção, ela é um portal onde céus e terra se encontram. E nós acessamos essa habitação. É um lugar onde nós vamos até Ele e Ele vem até nós. Perseverar, irmãos, em oração, em devoção. Perseverar, irmãos, em unidade. É perseverar em estar diante de Deus. Abre 2 Crônicas. Quero encerrar com esse texto. É bom a gente falar que vai encerrar, que os irmãos dão uma animada, né? Os irmãos falam, cara, aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Irmãos, a gente ri, né? Mas é triste a nossa realidade, irmãos. Meu Deus do céu. Eu oro para que o Espírito abra os nossos olhos para a gente ver a cegueira que a gente vive. Mas nós vamos chegar lá, irmãos. Se nós perseverar, Deus vem com o seu Espírito, amém? Nós vamos perceber, irmãos, que buraco nós nos enfiamos. Misericórdia de nós, Senhor. Irmãos, todo edificador, toda pessoa que está edificando, está construindo algo, ela tem uma paciência, ela tem perseverança. Sabe por quê? Por causa do seu alvo, que é ver a edificação pronta. Um consumidor tem pressa, irmão. O consumidor tem pressa, ele só quer entrar, comprar e sair logo. Ele não tem responsabilidade. Já aconteceu de você comprar muito numa loja, algum estabelecimento, e quando um dia ele faliu, fechou? Já aconteceu? O que você faz? Procura outro, né? Esse é o consumidor, irmão. O consumidor tem essa mente. A mente do consumismo, a mente do prazer, a mente de receber. A igreja não foi feita assim. Amém? Amém. 2 Crônicas, vamos ler o final do capítulo 5. Repetir, né? Eu falo sempre a mesma coisa. Final do capítulo 5, versículo 2 Crônicas 5, 13. Deixa eu abrir nessa outra versão aqui.
Irmãos, eu sou da época... Ó, lá vem eu. Eu sou da época... Tô velho, né? Eu sou da época... Hoje os irmãos vão ficar com raiva de mim. Eu sou da época em que os pais tinham maior controle sobre os filhos, sabia? Eu sou da época, irmãos, que a gente não tinha muita coisa para fazer, sabe? A criança não tinha muita coisa para fazer, né? Não tinha as telas e tal. Irmãos, minha mãe era um general, rapaz. Minha mãe era aqui, ó, punho de ferro. Mas eu aprendi tanta coisa de Deus, aprendi a ter bons modos, aprendi a respeitar os outros, aprendi tanta coisa. A nossa geração nós estamos tão fracos, irmãos, tão fraco, tão frágil, que a gente não consegue controlar nossos filhos, a gente não tem. Aí a gente diz assim, mas é que naquela época não tinha os celulares e a tela. Mas quem disse que nós somos obrigados a deixar nossos filhos, irmãos, o dia inteiro na frente de uma tela? Esse é o motivo pelo qual nós não temos controle sobre os nossos filhos. A gente não consegue, irmão, segurar os nossos filhos, por exemplo, na igreja. A gente não consegue. Isso é fato. Eu também às vezes perco o controle, irmão. Eu não estou falando que é vocês, nós, estou falando de nós, nossa geração. Agora responde para mim, se você for deixar o teu filho na frente da televisão, do sei lá quantas horas ele aguenta? Essa é uma guerra espiritual que a gente tem que lutar. Isso é batalha espiritual, irmão. Isso é batalha espiritual. Não, irmão, o que tem a ver? Tudo. Eu já falei isso aqui, que nossos filhos são experimentos. O diabo sabe onde isso vai dar. Não, a nossa geração ainda só está sendo experimentada. A gente não sabe qual é o fruto. Nós somos a primeira geração vivendo essa realidade. Já há indícios, estudos, enfim, mas para nós não vale a pena, né? A gente não se atenta a essas coisas, né? Conselho a gente não gosta, né? Ainda mais de graça, a gente não ouve. Então eu sou da época, irmãos, que, rapaz, havia uma predisposição de ensinar, de manter, ou a gente terceiriza. Muito da nossa pressa hoje, muitas das nossas aflições, por quê? Porque nós somos uma geração imediatista, né? Que em 1 minuto assiste 15 vídeos, né? Eu sou da época, irmãos, que tinha que ir lá no armário e pesquisar como é que é o nome daquele negócio? A Barça. Tá vendo? 12 volumes, né? Tinha uma outra também, era Barça e tinha uma outra. E eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem que voltar daquela época, pelo amor de Deus, né? Me entenda bem. Mas eu estou falando de como o ser humano é muito facilmente moldado, né? Como a gente é ludibriado, como a gente é seduzido, enganado. Irmão, essa é a batalha espiritual que a gente não luta. A gente continua expulsando o demônio das coisas. Sai desse café, demônio. A gente continua, né? Vivendo essas batalhas espirituais equivocadas, né? E o diabo tá em outras coisas, irmão. Tiago diz assim, de onde vêm as guerras que há entre vós? Está dentro, irmão, é dentro. E a gente tem que vencer essas coisas por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio de muito esforço. Por que a gente não ensina os nossos filhos? Porque talvez nem a gente mesmo creia. Porque ainda nós falta essa definição clara, irmãos, do que estamos edificando. Fecha parênteses. 2 Crônicas. Por que eu estava falando isso? Lembrei. É porque nisso está a nossa muita pressa. Às vezes de cultuar o Senhor. A nossa pressa em querer as coisas tudo imediatamente. Por quê? Porque a gente não controla mais o ambiente à nossa volta. A gente não controla. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai trabalhar, eu sei que muitas pessoas já fizeram isso, né? Mas quando você vai trabalhar, não é melhor que você vá trabalhar descansado, né?
ou você virar à noite e você não vai produzir, não é assim? Irmão, se vocês tivessem a visão que eu tenho do lado de cá, vocês iam ver tanto desânimo na cara dos crentes. Vocês iam ver, irmãos, tanto sono, tanto... Mas por que trabalhar, você vai trabalhar descansado, né? Alguém te convida, não, rapaz, eu não posso porque amanhã cedo eu trabalho. E tá certo? Você tá certo, tá? Mas por que para edificar as coisas do Senhor a gente não faz assim? Eu vou responder. Porque a gente não acha que é uma edificação. A gente acha que não tem responsabilidade nenhuma. Então a gente só vai. Quantos aqui já foram pro mercado de chinelo, de pijama? Eu já fui, irmão. Eu vou ali comprar um pão, vai de pijama. É o consumidor. O consumidor faz isso. É assim que a gente faz com a igreja de Cristo. A gente não se guarda, a gente não protege. Por quê? Porque para nós não é uma edificação. Então eu não estou aqui querendo corrigir, irmãos, a tua conduta. Isso é religião. A religião faz isso. A religião te dá uma cartilha. Faz assim, 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 assim. Não, mas o evangelho vem para fazer a gente nascer de novo. O evangelho muda a essência, muda o propósito, muda a consciência. Por isso que precisamos nos converter, irmãos. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito. Para vencer todas essas coisas. Para encerrar. Versículo 13. Os que tocavam trombeta, os músicos, os cantores, a minha versão aqui está um pouco diferente, está um pouco mais explicativa. Os que tocavam trombeta, os cantores, em uníssono. Sabe o que significa uníssono? Uma só voz. Louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com essa palavra: quem me viu passar na prova e não me ajudou, não é conduta, irmãos, é essência. O que eles cantavam em uma só voz? É essência. Nesse exato momento, eu vou resumir: Deus desceu e habitou na sua casa. A tal ponto que os sacerdotes não puderam continuar seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Para mim tem um ponto aqui que habilita o derramar do Espírito sobre a casa. Tem um ápice. Claro que se formos falar, tem que voltar lá na eternidade, aí começa em Gênesis, vem vindo, né? Mas eu já falei várias vezes sobre isso. Mas digamos que estamos ali, estamos edificando, trabalhando, estamos construindo, tal. Chegou um ponto que eles foram unificados em um mesmo anseio, em uma mesma voz. E perceba, eles não estavam clamando: vem Jesus. Presta atenção aqui. Eles não estavam clamando: vem Jesus. Irmãos, houve um senso de clareza de quem Deus é. Eles nem clamavam: Senhor, enche o templo com sua glória. A gente fica cantando, né? Enche o templo, derrama o seu Espírito, vem. É legal, eu gosto pra caramba. Mas veja que eles não precisaram pedir isso. Qual que para mim, irmãos, é a convergência disso? A Bíblia diz que eles cantavam em uma só voz. Ou seja, dentro deles havia a mesma revelação de Deus. Dentro deles havia a mesma clareza, unidade de propósito. Eu falei isso aqui semana passada. Se você for perguntar, se fosse, né, chegasse lá na época, digamos que a gente pode ser transportado lá para o passado agora. Vamos lá. Aí você está lá no meio da construção do templo, reconstrução de Jerusalém, aquela coisa toda. Você chegasse para qualquer um Zezinho lá, e perguntasse: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Todos eles iriam dizer a mesma coisa: estamos edificando uma casa para Deus. A gente vive nas simbologias, né, irmãos? A arca da aliança, o templo, nada disso é para ganhar bênção e prosperidade. Isso foi feito para que Deus pudesse habitar no meio dos homens.
Será que se alguém chegar para nós e perguntar: o que você está fazendo? Do que você se reúne lá? Qual que é o propósito? Por que você vai no culto? Por que você dá oferta, o dízimo? Falando de oferta e dízimo, não esquece. Por que você vai no culto? Por que você vai na igreja? Por que você ora? Por que você vai lá com os irmãos? Por que vocês se reúnem? Por que vocês comem junto? Será que nós teríamos uma resposta clara e definida? Será que teríamos uma clareza de poder apontar e dizer: não, é por causa disso? E é simples, irmãos. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Deus deseja fazer desde o princípio. Nós estamos edificando uma casa para Deus. E se nós perseverarmos com quebrantamento, humildade e sujeição, o Senhor nos levará, irmãos. Vai chegar um dia em que, em uma só voz, não vamos clamar para que Ele venha, não, porque eles acham que eles sabiam que Deus vinha, tipo assim, já tinha uma consciência. Deus falou: vai vir, então tá bom. Então a gente não precisa ficar pedindo, lembrando Ele para que venha, não. A gente só vai falar de quem Ele é. A gente vai olhar para Ele. Irmãos, diante de tanta coisa que a gente poderia falar a respeito do que Deus é, eles falam só isso. Pô, olhando para o Senhor, ministrando na presença, eu só tinha isso para dizer. Não, irmãos, é tudo isso. É tudo isso. A simplicidade para nós já não cabe. A gente precisa das muitas teologias, né? A gente precisa do hebraico, do aramaico, dos filósofos, dos pensadores. Precisa de muita coisa para não chegar a lugar nenhum, né? Hoje a gente tem tudo e não tem nada. A gente está, né, como se comer e está com a barriga vazia o tempo todo. A gente tem tudo e não tem nada. Sabe muita coisa, mas no fim não sabe dizer nada, porque é muita coisa. Em uníssono eles estavam dizendo: uau, quando nós olhamos para o Senhor, a gente só vê uma coisa: Ele é bom, seu amor é eterno. A palavra de Deus diz que nesse momento Deus veio. Para encerrar, se o derramar do Espírito veio por meio da unidade deles, será que não é por isso que o diabo está criando para nós um evangelho que, ao invés de nos unir, nos divide? É uma estratégia de guerra. A gente tem que assistir mais filme de guerra. Quer ficar no Netflix, assistir filme de guerra, legal? Ensina um monte de coisa bacana. Irmão, é estratégia de guerra. Essa é a batalha espiritual que a gente não luta. A gente continua olhando para o boneco do Mickey e falando: sai, demônio, né? A gente ainda quer coisas, a gente ainda é muito... Não, irmãos, essa batalha está o tempo todo diante de nós, a gente não luta ela. Será que essa não é a estratégia de Satanás para que a glória não venha? Criar para nós um evangelho, como por certo, você está dizendo que o diabo tem uma teologia, claro, está escrito na Bíblia. O apóstolo falava a todas as cartas, ele fala: olha, cuida dos lobos, cuida do falso evangelho que está no meio. Irmão, se naquela época já tinha, era a igreja, a primeira igreja, já tinha, imagine hoje. Se naquela época ele diz: olha, cuide, muitos já estão dentro de vocês. Ele disse: cuide, olha o falso evangelho, olha, os caras estão mentindo, estão dizendo coisa que não é de Cristo, coisas que nós não ensinamos a vocês, cuidado, presta atenção. A gente não presta atenção, a gente come tudo que vem. Se foi por causa da mesma revelação de Deus que a presença veio, será que não é por isso que Satanás está criando tanta sedução e fábula para nos dividir? Para criar uma igreja cheia de indivíduos, ao invés de tornar a igreja como um só homem? Se atente para isso. Comece a prestar atenção à sua volta. Toda a ação do inimigo que te leva à frieza, à indiferença, ao descongregar, ao desunir, ao não estar junto, ao não investir na congregação, não estarmos juntos no ajuntamento. Se é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem, será que não é por isso que o diabo está criando um evangelho dizendo: não, você pode, você consegue vencer? Não, nós não conseguimos, irmão. Sozinho a gente não chega a lugar algum. A Bíblia diz que é a igreja, é a unidade. Por isso temos um trabalho duro pela frente. Posso ouvir um amém, mesmo que seja forçado?
O Evangelho, irmãos, não é um parque de diversão. O parque de diversão é um lugar de imaturos. A Bíblia diz que o propósito é que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, por qualquer ideia nova. Não, a ideia é que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. A ideia é que cresçamos no caráter de Jesus. Tem um trabalho árduo pela frente. Quem está disposto? Quem está disposto a pedir fé para perder? Usar da fé para desfazer, para renunciar a muitas coisas? Fique de pé comigo.